Bem-vindos ao nosso vosso podcast. O espaço 1 do Café de Direito é reservado para abordagem, para nós conversarmos, eu e tu e o nosso convidado aqui, sobre temas extremamente relevantes para a nossa sociedade e não só, para tu que queres crescer, para tu que queres ter um conhecimento amplo sobre certos assuntos. Esse é o espaço apropriado. Então, pegue no seu café, sente-se conosco e vamos começar. E hoje, para falar sobre marketing jurídico literário, trouxe aqui o Dr. José Pestana, que é jurista e promotor de liderança jurídica. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Bom dia, Abigail. Bom dia, caro internauta. E reitero o meu agradecimento pelo convite. Obrigada. Sem mais delongas, não é? Doutor, o que é então o marketing jurídico literário? Bom, marketing jurídico literário pode ser entendido como um conjunto de ferramentas e estratégias utilizadas normalmente pelos autores, editores, livrarias ou quaisquer outros revendedores a fim de promover a imagem do livro, bem como a imagem do autor, de modo a aproximarmos o leitor, os potenciais leitores interessados em matéria jurídica, ao conteúdo do livro. Boa. E como é que pode ser aplicado? A título de exemplo, não é? Eu quero começar nesse mercado. Qual seria o indicativo que o doutor daria? Como é que eu devo fazer para começar? Falou de uma questão interessante. O marketing literário, jurídico literário, é um marketing distinguido porque está focado somente no mercado literário. O mercado literário, em palavras simples, é o mercado onde se vende livros. E começar a fazer um marketing nesse mercado em específico requer um estudo das características de cada livro de direito. Não é algo abstrato ou generalizado que nos permite, por exemplo, dizer que o livro do Emmanuel Congo aplica-se às mesmas técnicas que o livro do Dr. Afonso Comedando, por exemplo. Então nós temos que estudar, até porque muitas das vezes são áreas diferentes, mas isso mais adiante vamos falar. Então nós temos que estudar as características, a classificação, porque o marketing jurídico o marketing jurídico literário está dividido de acordo aos ramos de direito em si, que nós sabemos, ramo de direito público e ramo de direito privado. Então nós temos que estudar essas características, bem como as ferramentas e as estratégias. Só assim conseguiremos aplicar de caso em caso. E para aquelas pessoas que em algum momento já estiveram, não é, nesse mercado, ou até atrevo-me a dizer que acharam que estiveram nesse mercado, mas por algum motivo fracassaram, tu pode aqui meio que tentar criar uma pirâmide de como é que funciona o marketing jurídico literário. O passo a passo, não precisa ser o passo a passo dos coaches, não é? Que é precisas fazer isso, essa ferramenta única, mas a seu ver, aquele que pode realmente resultar. Como fazer a pesquisa, não é? De campo, de onde podes atuar, se no privado ou no público, o doutor acabou aqui de mencionar, e sem precisar mencionar, não é? Qual tem mais saída, porque aí seremos a dar praticamente papa na boca da pessoa, é complicado. Bom, como disse, não vamos aqui fixar fórmulas. Isso é uma atividade dinâmica que dispensa modelos ou padrões. Praticar o passo a passo do marketing literário, jurídico literário, tal como eu já disse, passa muito pelo conteúdo em si que o promotor de literacia ou influenciador literário, seja o autor ou não também, pretende levar ao mercado. Antes de mais, é necessário se perguntar, numa primeira instância, qual livro ou qual conteúdo jurídico se vai promover.
E depois tem que se perguntar a quem vai se levar esse conteúdo. Para quê? Qual a utilidade prática desse conteúdo? E depois analisar, fazer uma análise ainda que sumária sobre o resultado deste marketing para cada leitor. Porque muitas das vezes nós esquecemos de fazer o exercício de perguntar o que é que o leitor precisa. Tudo bem, eu escrevi sobre direito de superfície, mas o leitor não é jurista. E já agora dizer que o marketing jurídico literário não é só para jurista. O leitor não é jurista e não consegue desmistificar ou saber o significado de direito superficiário. Aí nós temos que fazer, que estudar alguma ferramenta através da qual levamos ao conhecimento de um potencial leitor que o direito de superfície cinge-se sobre um imóvel, não necessariamente um prédio, digamos um imóvel como casa, mas fazer o exercício de ligar o que o livro diz à realidade cotidiana da pessoa. Imaginemos, todos nós sabemos que para adquirir alguma casa, algum terreno, precisamos de certos documentos. Existe o predial, a matriz, a procuração revogável. Mas o que é procuração? Se alguém escreveu o que é procuração, certamente muita gente ainda vai se perguntar, mas procuração, e se calhar vai naquele conceito amplo de procuração. Então são esses os passos que nós devemos apreciar. Qual conteúdo jurídico literário promover, para quem promover, para que promover, quando promover, onde promover e por que promover. Então estão aqui essas perguntas chaves. O que? Qual conteúdo? Para quem esse conteúdo jurídico vai se promover? Quando promover esse conteúdo? Onde promover e por que promover? Então essas são as 5 etapas que eu escolho para a pirâmide de um marketing jurídico literário. Boa. E, doutor, qual é a vantagem que o marketing jurídico literário, não é? Tem, ou melhor, apenas o marketing, falando do marketing já, né, abrange, tem para os advogados, escritores e autores, porque sabemos que são diferentes, não é? São. Naturalmente, escritores são diferentes de autores. Mas mais adiante podemos desmistificar. Sim. Perguntou exatamente sobre a vantagem. Sim. Vou começar a explicar de acordo a cada qualidade. Para um autor, fazer o marketing jurídico literário é muito valioso porque, além de proliferar ou aumentar o número de vendas do seu livro, aquilo promove a cultura jurídica da população, enriquece, aproxima-o do leitor e, corolariamente ou consequentemente, dá respostas mais práticas aos problemas cotidianos que a população tem enfrentado. Eu vou continuar a teclar nessa questão da população e me refiro ao público não jurista, porque o direito não foi feito somente para os juristas. Isso é um dos mitos do marketing jurídico literário. Aquele livro de direito que foi escrito é só para advogados. Não. Então, essas são uma das vantagens que o autor pode ter. Para os advogados, facilita muito os serviços advocatícios. Se um advogado sair a falar de prazos de prisão preventiva, naturalmente vai despoletar algum interesse de certa pessoa que está a passar ou já passou por essa situação carcerária, digamos, e vai querer contactá-lo. Então, se ele falar de um conteúdo relacionado a um livro sobre direito
que versa sobre matérias de excesso de prisão, detenção ilegal, procuração ou providências cautelares, ele naturalmente estará a despoletar esse interesse e, consequentemente, vai ser mais solicitado. Sim, até porque seria a ferramenta mais viável, já que os advogados não podem fazer publicidade dos seus serviços. A partir dos livros, não é? Ele pode meio que dar a entender que ele é bom naquela área. Sim. Por exemplo, temos mesmo o Dr. Congo, não é? Sim. Que ele deixa o livro Prática Processual cível para advogados estagiários. Aqui a pessoa já sabe que não. Se ele escreveu sobre, é porque ele é fera. É fera. Sim. Então, ao fazer isso, acaba por chamar também a atenção para aquilo que ele faz, porque as outras áreas podem sim fazer. Se eu for cabeleireira, eu posso, não querendo aqui, né, colocar eles ao mesmo nível, mas é apenas um exemplo. Se for cabeleireira, eu posso fazer vídeos no TikTok a falar que eu transo. Se eu for nail designer, se eu trabalhar com audiovisual, posso, mas advogado não pode. É tema esse que não vamos abordar hoje, né? Mas que leva-nos também à reflexão quando falamos sobre isso, quando o doutor, né, toca nesse ponto, porque a partir do momento em que eu, como advogada, a título de exemplo, se eu for especializada em direito da família, eu posso escrever sobre o união de facto, mas de uma forma bem diferente do que já foi dito. A partir dali, quem tiver alguma questão, né? Se estiver a passar por alguma questão e precisa de um advogado, sabe, não, se ela escreveu sobre, é porque ela entende do assunto, sim. Então eu vou mesmo atrás daquele advogado e falar sobre. Temos o exemplo da doutora Kátia, não necessariamente tem um livro. Temos o exemplo do doutor Maian, do doutor João Garcia, é que o marketing jurídico literário não seja somente sobre um livro em específico. Nas estratégias de marketing jurídico literário, nós depois vamos ver inúmeras formas, inúmeros meios de materializá-lo, como e-books, artigos e por aí fora. E vídeos curtos também falando sobre vídeos curtos, sim. Mas isso é uma questão que nós vamos debruçar com mais exaustão adiante. Sim. Já agora, dizer para todos que estão a nos acompanhar, estamos aqui a tomar o café, que a FDIURES é uma editora e também uma academia, fora as outras vertentes. E nós temos, todos os livros que estão a ser mencionados aqui estão disponíveis na nossa editora, na nossa livraria, está tudo disponível. Temos o livro Manual Prático do Processo Civil, temos também o livro do Dr. Congo, que foi aqui muito mencionado. Temos também o Código Civil, o Código Penal, também o Direito Comercial, o livro do Dr. Comindando. Também temos disponível. E diversos outros livros. Podem seguir, podem buscar todas as informações nas nossas páginas ou ligar para o 927 97 97 96. E, doutor, como... Desculpa cortar, aliás, sobre essa questão da proibição ou da restrição da publicidade dos advogados, nós na FDIURE temos o livro do Dr. Domingos Feca, que fala dos deveres e obrigações dos advogados em ética e deontologia para profissionais, para a profissão jurídica. Sim, então, já aqui uma recomendação. Se fores nosso colega, não é? Um jurista, deverias ler. Não se permita terminar o curso de Direito sem ler este manual. Não que seja a fórmula mágica, mas é de grande valia e importância, porque conhecer os teus limites dentro dessa área é extremamente importante. Então é uma excelente recomendação. Mas, doutor, quais são, fora a definição, não é? Que o doutor já aqui mencionou, não é? Vamos ainda tentar separar o jurídico, não é? Vamos falar apenas de marketing, pois sabemos que existem muitos revendedores que revendem os livros, livros jurídicos, mas vamos colocar nas vestes, não é? De revendedores. Qual seria o conselho para um revendedor?
como é que ele deve negociar, não é? Tanto com o cliente como para com a pessoa que vai lhe fornecer. O indicado é ter um contrato de parceria por escrito ou verbal basta. Não precisa indicar nenhum, não é? Nenhum fornecedor, que é para não criar aqui limitações, não é? Para quem nos acompanha. Mas qual é o conselho que o doutor deixa? Ou, além de um conselho, o que é que o doutor diria para a pessoa se ele estivesse aqui, frente a frente, como nós estamos aqui, a partilhar o painel? Bom, para os vendedores é um pouco mais desafiante o marketing, porque, primeiro, não são eles quem escrevem, não são eles quem escrevem, e normalmente tem que se fazer um exercício. Se estudar o livro, estudar o mercado literário e principalmente aquela questão que nós acabamos por chamar em necessidade literária. O revendedor não tem de necessariamente se bastar em receber o livro e colocar na montra, sob pena de correr o risco de ter aí o livro durante muito tempo, ou um período considerável. O revendedor precisa ver as necessidades literárias do mercado em si e arquitetar, se assim posso dizer, algum plano de marketing para aqueles livros. Sobre parcerias, sim, é bom, é valioso que o revendedor crie parcerias, porque muitas das vezes ele está a promover um livro e depois solicitam mais outros. E se ele não tiver aquele outro, vai sentir essa necessidade de criar parcerias. É uma vantagem, mas tem que ser feita com cuidado. Já agora falando da forma, é melhor sempre que se faça por escrito, por conta de incidentes que podem ocorrer, e o mercado literário apresenta esses desafios. Eu não falo somente dos preços, falo de gestão de estoque em si, que muitas das vezes colocam-nos em situações delicadas ou comprometedoras para os nossos parceiros, ou diante dos nossos parceiros. Então, o revendedor precisa fazer esse estudo. Chamamos um pequeno jogo de cintura entre o que o leitor está a precisar e o que ele gosta de ler. Imaginemos, as necessidades literárias são divididas assim. Há quem lê porque gosta, há quem lê porque precisa. Então, o revendedor precisa fazer esse estudo para ver aonde é que vai vender um livro de natureza científica, onde as pessoas vão ler porque precisam, e aonde é que vai ler um livro de natureza não científica, por exemplo, romance, autoajuda ou educação financeira. Então, o revendedor precisa fazer esse estudo, principalmente de acordo à localização, de acordo ao público-alvo. Eu arriscaria em dizer que é muito perigoso ir vender livro de medicina num grupo de juristas. Salvo se quiserem um livro de medicina legal, o que é muito raro. Então o revendedor tem que fazer esse exercício, sob pena de correr o risco de acumular estoque. Sim, até porque pela parceria, não é? Ele pode não necessariamente ter um estoque físico. Sim. Ele pode, quando necessitar ou quando houver a procura, não é? Sim. Pegar no mesmo momento. De exemplo, a FTURIS também tem um espaço reservado para os revendedores. Se tens interesse em ser um revendedor, se queres passar a ter uma renda extra, que é extremamente necessário na nossa sociedade, precisamos nos atualizar. Atenção, tu podes entrar em contato com a FTURIS pelo mesmo contato, que é o 927 97 97 96, ou pela outra rede 950 27 97 97 96. Doutor, sabemos que o marketing não é apenas no digital, não é? Então, como é que a tecnologia vem a impulsionar ou ajudar, e por que as pessoas deveriam optar? Porque, tudo bem, sabemos que é extremamente necessário, hoje em dia as pessoas estarem atualizadas e tudo mais, mas há quem opte por não usar o digital por conta da sua saúde mental, por ver os outros a ficarem doentes, né, com a tecnologia. Mas o que é que o doutor diria?
Isso eu vou focar apenas, né, num grupo, que é o grupo dos revendedores, né, e dos autores. Bom, sobre essa questão, é importante frisar que existem, a par do marketing, das ferramentas digitais de marketing, existem outros tipos de marketing. A única exceção, talvez, seria agora os livros em PDF, mas não vem tanto ao caso. É necessário percebermos que, a par do marketing digital, o marketing jurídico literário pode se revestir na forma de marketing tradicional, que é aquele feito fora dos meios, digamos, tecnológicos não diria, mas fora da internet. Fora da internet é um marketing em que os autores, por exemplo, preferem criar ou produzir roll-ups, preferem ir a algum espaço onde possam vender o seu livro e por aí fora. Esse é o marketing tradicional. E é um marketing muito separado do digital, feito também na televisão, feito nas rádios, feito em podcasts como esse e por aí fora. Agora, a parte do marketing digital, existe o marketing tradicional e existe também um marketing chamado marketing de relacionamento. O marketing jurídico literário de relacionamento é aquele em que o autor, o revendedor, além de vender ao leitor interessado em matéria de direito, ele fornece um atendimento personalizado para o cliente, de modo a que criem uma relação de fidelidade, ao ponto de às vezes esse cliente lhe defender quando outros estiverem a falar mal dele. E depois parece que uma dívida moral, mas essa dívida moral também já pode ser chamada de dívida moral literária, porque quando ele vir o autor ou o revendedor a publicar um novo livro, pela confiança que tem em ele, já sente que tem que comprar esse livro. Porque o outro livro que eu comprei também serviu, teve alguma utilidade. Então, ele se está a promover isso, é porque o conteúdo é útil. Esse é o marketing de relacionamento. Temos o marketing outbound. O marketing jurídico literário outbound é um bocadinho parecido ao tradicional, mas a diferença é que esse também já é feito online. A característica principal desse marketing jurídico literário outbound é que o autor ou revendedor vai atrás do leitor, utiliza ferramentas para ir atrás do leitor e assim o aproxima do conteúdo do livro ou do livro em si. Temos o marketing jurídico literário inbound, que é o contrário do outbound. Enquanto no outbound o autor ou o revendedor vai atrás do leitor, no marketing inbound o leitor é que vem ter com o autor ou revendedor, por conta de ferramentas que se usam para que o leitor tenha interesse, também chamado de marketing de atração. Um marketing em que o autor ou revendedor, por exemplo, produz conteúdos, faz publicidades do seu livro e por aí fora, que o leitor só de por si vai olhar e dizer, eu preciso mesmo disso. Esse livro está a falar de petição inicial, está a falar de recursos. Eu, como advogado, preciso saber os critérios da redação dessa peça e tudo mais, e assim sucessivamente. Esse é o marketing jurídico literário inbound. E depois temos também o marketing jurídico literário viral, que é um bocado mais aproximado da nossa realidade, onde normalmente o autor ou o revendedor tira alguma questão do livro e torna viral. Não quero aqui citar nome de certos títulos, mas normalmente esse marketing é feito com recurso a alguns títulos. Eu sei, por exemplo, falar de licença de infelicidade. Pronto, é um trabalho que eu estou a fazer já agora, passando à publicidade. Licença de infelicidade suscita alguma curiosidade. Sim. E naturalmente, quando a pessoa for ler, vai perceber. O seu falar de direito a mentir suscita alguma curiosidade. Esse marketing é viral, ele só de por si
já atrai o cliente. E tem o marketing jurídico literário pessoal. Normalmente é feito por autores bem renomados, pessoas que mesmo antes de publicarem os livros já são conhecidos. E não é uma novidade que há livros que só são comprados pela imagem ou visibilidade do autor. Sim. Então, O conteúdo até deixa a desejar. sim, então isso também são marketing, fazem parte de uma das estratégias de marketing pessoal. Existem pessoas que fazem muito bem o marketing antes de publicarem livro e quando publicam as pessoas só compram por causa da sua imagem. Temos muitas outras estratégias de marketing, mas em essencial é isto. Iria talvez só mais citar o marketing jurídico literário de guerrilha ou polêmico, onde se verifica alguma agressividade por parte do autor ou do revendedor, avocando ser o melhor conteúdo, o melhor livro ou o melhor autor nesse ramo de direito, por exemplo. Eu olho para o livro do Dr. Congo, olho para o livro do Dr. Feca e digo, esse é o melhor livro de direito processual civil. Isso é uma estratégia de marketing. Tudo para quê? Para criar alguma atenção do autor. Eu sou o melhor autor em direito processual penal, como o Dr. Afonso Comedando. É uma estratégia de marketing jurídico literário de guerrilha ou marketing de polêmica. Então são essas as estratégias que são usadas muitas das vezes no mercado literário, ainda que involuntariamente. Já falamos das estratégias, já demos conselho, mas agora vamos falar das dificuldades, os desafios que podemos encontrar, não é? No marketing jurídico literário, porque não somente de flores, não é? Podemos viver. Pois é. E deixa-me já aqui dizer que é impossível falar disso sem falar dos mitos. Nós estamos numa sociedade onde ler é um enorme exercício e costuma-se a dizer na gíria que nós não gostamos de ler. Mas eu não corroboro muito com essa informação, porque afinal de contas nós lemos de acordo à nossa necessidade. Nós lemos de acordo à nossa necessidade. Às vezes por gosto, mas prontos. Para os autores, e não só autores, o maior mito é de que o marketing jurídico literário é só para quem escreveu livros. É mesmo mito. Não existe isso. Mesmo uma pessoa que ainda não lançou o livro, mesmo uma pessoa que ainda não escreveu a sua obra, pode fazer marketing jurídico literário. Porque no final do dia o que se pretende é enriquecer a cultura jurídica da população. E permita-me só, doutor, não precisamos todos sermos escritores. Não precisamos. Então, não te cobres algo que não faz parte. Não te cobres. Imagina se todo mundo escrever, quem vai promover? Sim, e quem vai comprar realmente para usar para estudo? Porque sim. Eu já escrevi sobre, também escrevi sobre. Então. Sim, cada um vai escrever o livro sobre aquilo que ele precisa e depois, volta e meia, o mercado estará esgotado. Sim. Vai estar aquilo que chamaram de superprodução, né? Mas então esse é um dos desafios. Um outro desafio é de que o marketing jurídico literário é só para jurista. Não é. Os livros de direito, os artigos de direito, os conteúdos sobre direito não são somente para juristas. Aliás, esses já têm alguma base sólida. Direito é algo indissociável ou inseparável da sociedade. Então, toda pessoa que produz esse marketing, principalmente o marketing do conteúdo, faz principalmente para o público que não fez direito. O pessoal quer saber a diferença entre roubo e furto, quer saber quais são os passos para se requerer uma providência de prestação de alimentos, por exemplo. Então, é necessário que se preste atenção a isso. Se bem que muitas das vezes os nossos colegas juristas utilizam terminologias que dificultam a percepção, mas com uma devida capacidade comunicativa é possível sim ultrapassar esse desafio. Um outro desafio que se tem é de lançar livros ou artigos ser só para pessoas conhecidas. Não. Isto é mito.
Porque há pessoas que, na verdade, só são conhecidas pela sua obra. É um mito fomentado pelas próprias pessoas que produzem estas Sim, obras. é um mito fomentado. Eu imagino, eu não sou conhecido, então não vou lançar o meu livro, tenho que produzir primeiro a minha imagem. Não. Na hora, a população, o leitor, o potencial leitor, precisa de alguma questão que dê resposta, por exemplo, essa situação de ir trabalhar quando está numa situação de infelicidade. Uhum. Eu não preciso saber o nome do autor, eu só preciso dessa solução. Eu só preciso de um guia prático sobre como me posicionar diante do interrogatório, por exemplo. Não preciso saber que o autor é ou não renomado. Então, esse mito de que a pessoa tem que ser renomada para ter um livro sobre direito, para ter um artigo, também tem que ser ultrapassado e, na verdade, também é um desafio. Um outro desafio que eu iria citar é sobre ser bom ou para quem. Bem, Tem que ser expert, yeah. E já ouvi pessoas a dizerem, mas esse advogado só tem 5 anos na advocacia, já está a escrever artigos, já está a escrever livros sobre como fazer ou redigir uma peça processual. Não. Isso não pode ser um impedimento. A ciência não escolhe quem tem mais ou menos carreira. Então, isto é um desafio que tem que ser ultrapassado. Outro desafio é necessariamente sobre o conteúdo. Talvez esse será o último que eu vou citar. Como então, está tudo bem, eu vou fazer uma publicidade sobre o meu livro, mas como é que eu vou chamar a atenção a quem, por exemplo, limita-se a postar a capa do livro? Posta a capa do livro e pronto, volta e meia, eu vou postar a capa do livro na mesma hora que postarem uma polêmica das redes sociais. Como é que nós vamos gerir? São esses desafios que nós temos enfrentado e não vou esquecer de mencionar agora no marketing digital os anúncios, os tráfegos pagos, as publicidades, sabe-se que são muito caras, mas nós temos ferramentas que nos permitem contornar essa situação e levar ao conhecimento dos leitores o máximo de soluções práticas para os seus problemas no cotidiano. Sim, e não só também. Precisa-se mesmo de profissionais que saiam das cortinas. Não podemos ficar apenas nos tribunais, nos escritórios. Devemos também levar a informação para a população, porque o povo padece de desinformação. Mas aquele que retém aquele que tem a informação não se preocupa em passar. Dali a importância de pegar também e falar sobre. Não precisamos todos ser influenciadores, mas pelo menos no ambiente em que estiver, seja ele jurídico ou não, passar mesmo a informação, porque é extremamente necessário gerar debate sobre assuntos jurídicos, porque muitas são as pessoas que não sabem que existe um certo prazo para poder adquirir a união de facto. Tem pessoas que não têm conhecimento algum, que se o seu parceiro tiver mais de uma relação, ele não pode, ou tu não podes ir até um tribunal e dizer que é união de facto. Por quê? Porque ele não vive contigo de forma... Ele não fica contigo a tempo inteiro. Posso usar esse exemplo, não é? Ele está contigo na segunda, na terça está com outra e tu não podes, não é? Ir até ao tribunal e dizer que não, quero não de facto com fulano. Ou fulano já morreu há 3 anos, só agora estás aí. São coisas que as pessoas não têm conhecimento. Por isso há necessidade de se fazer um exercício de levar mesmo ao conhecimento. E temos que desligar-nos daquela ideia de que eu gastei muito dinheiro para estudar direito, então se eu falar, isso será uma consulta gratuita. Não. Tu não precisas dizer de modo aprofundado sobre aquela questão. Mas se notares que a população precisa saber, por exemplo, que não se invoca a prestação de alimentos para quem vive com quem está sequestrado, isso não será necessariamente uma consulta gratuita, porque depois a questão será, tá bem, não se invoca. E como é que eu vou fazer para requerer, por exemplo, uma providência cautelar? Quais são os passos que eu vou dar?
Então, são pinceladas que muitas das vezes há necessidade de se fazer. E não cair na mesmice. Não cair na mesmice, porque o que nós temos verificado é todo mundo quer escrever, por exemplo, sobre teoria, tramitação prática de processo civil, mas existem aspectos muito fundamentais que às vezes nós deixamos escapar porque temos digamos, aquela ideia de que, pronto, se eu não escrever sobre esse tema que está na moda, se assim posso dizer, não terei adesão, a minha obra não terá adesão, e não é isso. E nós sabemos que o mercado literário em si, enriquecer alguma pessoa é impossível. Sim, tornou-se até uma disputa do tipo, se o Dr. Carlos Feijó escreveu sobre, também vou escrever sobre. Vai dar visualizações, vai me trazer um certo público, porque não leram aquele livro, falaram disso, eu também estou a lançar sobre também isso. Vou fazer. Sim, não é sobre isso, não é sobre isso. Precisamos mesmo nos especializar, e ao nos especializarmos, não devemos ser cópias de outras pessoas, devemos ser máquinas ou pessoas que produzem coisas novas, porque dentro do direito tem várias áreas que precisam ser esclarecidas, como eu sou uma penalista de raiz, então, sim, como falar sobre o crime continuado, não é? Já temos, graças a Deus, livros lançados sobre, mas ir a público falar sobre, porque existem pessoas que confundem certas coisas. O facto de no Código Penal, não é? Dizer que aquela pessoa que matar ou que privar a pessoa da liberdade, não é? Tem X anos de cadeia. Não implica que todo caso será exatamente assim. Pois há uma questão muito discutível. Até quando é considerado flagrante delito? Sim. Então são essas questões que às vezes nós não podemos deixar escapar. Nós não podemos deixar escapar e não podemos nos reter naquela ideia de que não, isso aqui não adianta falar, porque agora a população ou os leitores estão preocupados com outra coisa. Não adianta. Há uma questão muito abordada, por exemplo, no livro que temos aqui, só esquecemos de expor aqui, do Dr. Wilson de Oliveira, que fala da responsabilidade dos entes de facto. Sim. Responsabilidade coletiva dos entes de facto. Ouve-se muito falar de responsabilidade coletiva, porque durante muito tempo o que se pensava é que só é responsabilizado quem tem culpa. Só para não falar da responsabilidade de pessoas coletivas que muitas das vezes, que durante muitos anos isentou, né? Foi afastada por aquele pressuposto da infração criminal, segundo o qual tem de ser uma pessoa singular. Hoje nós já vimos pessoas coletivas, falo propriamente de empresas, sociedades por aí fora, que podem ser responsabilizadas. Então, são essas questões que precisam ser abordadas porque a sociedade é dinâmica, o direito tem de acompanhar isso. Precisamos ultrapassar isso no marketing jurídico, precisamos mesmo. Sim, até porque vou aqui para a comercial, né? Sobre as sociedades comerciais. As pessoas eu vou dizer, as pessoas fora do direito conhecem mais as sociedades por cotas. As LDA. Tu vais para aqui, farmácia X, LDA. Tu vais para ali, farmácia X, limitada, blá, blá. Mas existem mais sociedades, não é? Que é a anônima, comandita, creio que também estou a esquecer. Pessoal. Sim, e as pessoas anônimas, as pessoas não têm acesso a essa informação. Por quê? Porque é como disse, nós temos o hábito de dizer, gostei muito. Sabes quanto é que custa um livro de direito? Sabes quanto é que custa um livro de direito? Então a minha consulta tem que ser 50 mil por hora. Sim. E se eu falar, tem que me pagar. Sim, mas o que tu estás a esquecer é que quanto mais desinformadas forem essas pessoas, de nada vale o teu estudo, de nada vale tudo aquilo que gastou. Porque nós somos seres muito egoístas, né? Nós queremos reter tudo para nós. Há até quem diga, uma amiga minha, um spoiler, que ela diz sempre, eu estudo só por mim, para obter aquele conhecimento. Acredito que nós conhecemos essa pessoa. Eu estudo só para mim. Mas isso é meio contraditório, porque a partir do momento em que tu
vais para uma academia, né? À busca de conhecimentos. Tu estás lá não somente como, vou dar exemplo a mim, né? Não somente como Abigail, mas como uma cidadã que tem o dever de passar a informação aos demais também. Porque a pessoa vai chegar num tribunal, somente os juristas estão a entender o que está a se falar lá. Ele não está entendendo nada, ou seja, eu sou rei, mas eu não estou entendendo nada do que o meu advogado está a dizer. Por quê? Porque eu nunca tive a oportunidade de ouvir ou de ver alguém a falar sobre. E às vezes nós pecamos muito em nos apegarmos em termos pouco usados no tecnicismo. Nós às vezes nos perdemos no tecnicismo quando precisamos comunicar. O Dr. Chipilica falava muito de capacidade comunicativa. Sim. Eu não vou ir falar, por exemplo, de providências cautelares de modo tão técnico sem desprimor, num mercado informal. Sim. Não posso, por exemplo, ir dizer que o arguido está a ser indiciado pelo crime de latrocínio quando estou no meio de pessoas que não sabem que aquilo é prostituição e tem esse nome bonito. Então, e nem sabem que existe aquele tipo de crime. Nem sabem que existe, por quê? Tudo porque há escassez de literacia jurídica sobre isso. E muitas das vezes o que é que se incentiva as pessoas a escreverem? É o fato de olharem, não vou aqui aprofundar muito, olharem para o nosso contexto em si e dizerem, isso nem com leis mudam. Nem com leis muda. E as pessoas acham que a lei é o bastante. Depois, o resultado, um montão de más interpretações e ficamos na zona de conforto de que isso não vai mudar, isso nem precisa explicar-se, essa lei só precisa ser alterada. Muitas das vezes o legislador precisa da nossa ajuda porque ele não tem a capacidade de querer entender tudo, sem desprimor a capacidade dos nossos legisladores, mas há vezes que precisam ser despertados por quem investiga, por quem pesquisa mais e por quem presta muito mais atenção na realidade. Sim, porque existem realidades que não chegam até ao legislador. Sim. Então, é nosso dever levar isso. E também para os revendedores, não é? Vai aqui um conselho, que não se prendam. Devem deixar mesmo, devem ser o mais autênticos possíveis, não é? Se fores um bom comunicólogo, então usa essa ferramenta para poder vender, porque nem todo mundo consegue pegar e pura e simplesmente postar no seu story e ter já 5, 7 vendas. Há quem precise mesmo fazer um vídeo a falar sobre aquele livro e não só estudar aquilo que o Dr. Pestana disse há bem pouco tempo, estudar o conteúdo daquilo que estás a vender. Eu não posso por simplesmente chegar e dizer, olha, deves comprar o Código Penal. Ok, devo, por quê? Qual é a necessidade? O que é que isso vai acrescentar na minha vida? Então, ler sobre isso, ou estudar o produto, isso vale para todas as vertentes, não só o jurídico, né? Mas estamos aqui a focar no jurídico. Deves estudar o teu produto e deves conhecer aquilo que os 5 passos que o doutor aqui deixou, não é? O porquê, para quê, tudo é necessário, porque depois nós acabamos por nos frustrar. Mas o fulano deu certo e eu não. É que o fulano é autêntico. O fulano fez um estudo de mercado e verificou o que é que o meu público precisa para poder comprar os meus livros. Há quem diga preguiça, mas eu diria alguma falta de atenção. Nós deixamos passar as oportunidades por conta disto. Nós só sabemos que, os livros de processo civil são muito procurados. Então, eu vou publicitar livros de processo civil. Há algum leitor, um potencial leitor, que vai perguntar: o livro aborda sobre o processo civil 3 e a pessoa não sabe o que é processo civil 3. E não só, existem momentos também que o cliente pode perguntar: está de acordo a nova lei? Tu nem sabes qual é a nova lei. Sim, então é necessário nós, principalmente ao fazermos marketing de conteúdo, não basta publicar. Por isso é que eu, muitas das vezes, porque eu também já revendi livros, já pratiquei muitas atividades. Muitas das vezes, quando me propunham alguma coisa, eu não me arriscava a receber um livro, uma obra sobre a qual eu não tivesse domínio.
Porque eu sei que há questões muito técnicas que as pessoas vão perguntar. E se eu não souber responder, muitas das vezes aquilo está a ser abordado naquele livro e eu simplesmente não sei. Então eu vou dizer que não aborda e a pessoa vai simplesmente desistir da aquisição do livro. Resultado, acumulação de estoque, Pois. perca de dinheiro investido e por aí fora. E para quem tem algum fornecedor, acaba também por perder também essa oportunidade de permanecer naquela parceria, porque não estás a trazer nenhum tipo de benefício, nem para ti e para nós, como é que vai ser? Porque em meio a debates, porque nem sempre os clientes são apenas o da internet, como bem disse a princípio. Podemos estar num sítio onde vamos fazer uma entrega. Sim. Aí o cliente está interessado, olha, quais são os livros que podem me ajudar na leitura, não é? Sim. Ou no estudo deste livro. Tu não sabes, porque tu não leste os livros que tu tens em estoque, não sabes aquilo que tu vendes. Tu sabes que eu vendo os livros mais procurados, mas agora qual a ligação entre um e outro? Não tens. Daí aquilo que eu citei na pirâmide do onde comercializar e para quem comercializar. Eu não posso ir vender ou fazer publicidade de uma lei geral de trabalho no ambiente militar. Sim. Porque a partida tem que se ter noção de que a lei geral de trabalho não é aplicável ao ambiente militar ou em geral aos funcionários públicos. E já agora dar um exemplo da lei, o que aconteceu com a Lei Geral do Trabalho, nós temos também, só que não estamos aqui a expor. Pouco tempo depois de ter sido publicada, foi alterada. Sim. Muitos dos revendedores não deram conta dessa alteração. Então o leitor vai dizer, eu quero a lei revisada. Acontece também com a Constituição, eu quero a lei revisada. E ele só sabe que está com uma lei geral do trabalho. Então, é necessário prestarmos atenção a esses aspectos para não perdermos oportunidade, só para não falar mesmo de dinheiro, para não perdermos a oportunidade, porque não estar envolvido em música, dizem não meter a alma naquilo que a pessoa faz, é muito perigoso. É muito perigoso. Acabamos por nos perder. Matar assim mesmo o próprio leitor, porque ele acaba por achar que todos que estão envolvidos nessa área não têm esse conhecimento. Sim, e contribui muito mais para aquele tabu de que os livros, agora até tem alguma discussão entre os livros e a visão. Né? Vale a pena investir nos livros ou vale a pena pegar na minha visão e injetar no negócio? Só que as pessoas têm uma raça um bocado controvérsia, porque ele vai te dizer, desculpa estar a descontextualizar um pouco, ele vai dizer a minha visão me dá mais dinheiro do que um diploma. Mas ele próprio, depois de ter um negócio bem sucedido, vai querer promover uma formação, um workshop, onde ele, no fim, vai entregar um certificado, um diploma. Sim. É contraditório. Completamente. Até porque, como é que ele faz para aprender aquilo que ele está a fazer? Como é que ele aprendeu as técnicas de venda? A questão é, será que no workshop onde vais falar somente da sua visão, vais também ensinar aqueles que estão a aprender que não podem sentar-se para estudar, têm mesmo que aplicar a sua visão? É uma questão a ser refletida. Mas esse é um debate que poderemos promover entre a visão e os diplomas, né? Ou os estudos. Está aqui a lei geral, né? Temos aqui a lei geral compilada ao Código de Processo de Trabalho. É interessante porque o Código de Processo de Trabalho foi implementado recentemente e pronto, durante muito tempo vivemos com leis avulsas. Sim. Do ponto de vista laboral. Então, era essa questão que eu estava aqui a falar. Se repararem, essa lei tem a ratificação, porque pouco tempo depois de ter sido lançada, ela foi ratificada
em 1 de março de 2024. Se a pessoa não saber dessa retificação, corre o risco de promover uma lei que foi somente publicada em 27 de dezembro. Sim. O que é que faz? Induzir o leitor em erro. Imagina que ele faz daquilo o seu meio de trabalho, é assessor jurídico de uma empresa, vai aplicar a lei de acordo a que foi revogada. Não só um trabalhador que está em busca dos seus direitos, não é? Sim, Ele vai invocar. Vai invocar e enquanto Sim. está errado. No âmbito de um procedimento disciplinar, depois a pessoa vai olhar, não, isso aqui não aplica-se. Sim, Não é? foi ultrapassado. Ele vai ficar pensando, onde é que eu falhei? Não, falhou quando não prestou atenção no que adquiriu. Pois. Então, é em suma isto. Pois, o debate está tão bom que nem dá vontade de parar. Mas eu vou pedir ao doutor um último, digamos que, um último conselho, não é? Para todos nós. Tanto os estudantes de direito como não é? Como é que devemos aplicar o marketing jurídico literário nas nossas vidas? Por que eu digo ao público em geral? Porque tem pessoa que ainda não está a fazer nem a universidade, nem o ensino médio, né? Mas nos acompanha e tem uma certa curiosidade. Como é que eu vou fazer para sustentar a minha universidade, os meus estudos, não é? Vou partir para o empreendedorismo. Então, qual o conselho que tu deixa para todos nós que possivelmente podemos entrar um dia neste mundo? O que é que devemos fazer? Se bem que a doutora aqui já deu, né? Muitos bons conselhos e direções, mas digamos que um pequeno resumo daquilo que já foi abordado. O que fazer, o que não fazer. Bom, há uma expressão que tem sido usada que é marketing, que é a de influenciador literário. Uhum. Eu não consigo me considerar um influenciador literário por conta do sentido e alcance da própria expressão. Mas é uma direção para a qual muitas das pessoas têm acabado por se inclinar. Em termos práticos, fazer o marketing jurídico literário, além de enriquecer a sua cultura jurídica, chega a ser vantajoso porque existem inúmeros autores, e estou já a falar para o público em geral, porque se quiser empreender nisso vai ser mesmo desse jeito. Nós precisamos mostrar o nosso diferencial. Existem autores que simplesmente tiveram tempo de escrever e têm funções que não lhe dão tempo de promover. O que é que você vai fazer? Vais pegar na sua obra, vais promover com algum diferencial que lhe chama a atenção. Daí despoleta alguma publicidade literária. E publicidade literária normalmente é onerosa, porque nós temos desafios, imagina, para promover digitalmente, para promover um livro, nós temos que pagar em dólar. Estou a falar do tráfego pago. E pronto, a gente vai investir nisso e muitos até arriscam mesmo em fazer isso de modo com os vídeos, né? Com os vídeos. A gente vai investir nisso, mas em contrapartida vamos ter um retorno por parte de quem se vê limitado a fazer o mesmo. E eu acredito que todo negócio tem essa característica. Nós podemos pensar, se calhar, e é um mito que as pessoas dizem, mas vais vender livros, quem vai comprar? Uhum. Livros aqui, as pessoas não gostam de ler, quem vai comprar? Não, todo negócio tem um nicho. Pois. Todo negócio tem um nicho. Não adianta pensarmos que, de acordo ao meio em que estamos, nós estamos num meio, por exemplo, de moças, de pessoas que são apreciadores de carro. Eu não vou vender livro no mercado onde só se vende carros. Pois. Então, e isso acontece com os interessados em livros. Principalmente os advogados, juízes.
a maior parte deles querem sempre aperfeiçoar as suas competências, se assim posso dizer, com a aquisição de livros. E só para não falar do público dos estudantes de Direito, eu vou já aqui contar uma experiência, que eu comecei a vender livros quando só era estudante do terceiro ano. Olha. O doutor João Garcia, carinhosamente chamado de professor Xim, quando ele só recebia elogios para, por exemplo, ter o autógrafo e tudo mais, eu atrevidamente disse: doutor, com o devido respeito, eu gostava de promover a sua obra. E ele simplesmente aceitou. Foi o primeiro autor a trabalhar comigo. E daí saiu o primeiro dinheiro, né, digamos assim, os primeiros rendimentos, fora aquele que eu recebia dos pais. Não foi tanto, mas foi considerável para suprir pelo menos necessidades básicas. Então, são esses e outros desafios que nós temos que enfrentar. Temos que nos desligar daquele tabu de esse negócio não tem rentabilidade, o pessoal não gosta de ler. O que tem que se fazer é só saber aonde vender, aonde publicitar, para quem publicitar. Uma universidade, imagina livro de Direito, numa faculdade de Direito, é crucial. Pois. Agora não vai vender um livro de Direito numa faculdade de Economia. Claramente não vão comprar. Mas isso é só para falar de livros, né? Porque depois vamos voltar naquela questão da necessidade literária. Há quem só lê porque gosta, né? E só gosta daqueles gêneros, romance, literacia financeira e por aí fora. E há quem precisa mesmo de conteúdo científico, de peso. Então tem que se estudar isso. Para de forma muito prática se ver algum rendimento. Uma ferramenta que utilizava-se muito, e eu também já utilizei, é a da promoção de eventos literários. Não podemos nos bastar na venda e sessão de autógrafo. Pois. O livro pode ser objeto. Um livro como o do Dr. Emanuel Congo pode ser objeto de uma formação prática processual civil para advogados e advogados estagiários. Pois. Pode ser objeto. E aí o que é que vai acontecer? O autor vai lá expor o seu conteúdo de forma mais resumida e pronto. Para as pessoas fazerem parte dessa formação, naturalmente tem um custo, tem um investimento. Desse investimento, o retorno também acaba por vir aqui. Bom, essas dicas não são fórmulas, porque eu sei que o mercado é dinâmico e não posso estar aqui a dizer de forma taxativa que isso ou aquilo deve ser feito, mas são alguns passos a se dar para se desenvolver uma veia empreendedora literária. Não ficamos naquele discurso de os livros não dão nada. Os livros realmente, o mercado literário em si, em Angola, infelizmente, não temos uma indústria literária. Não temos ainda uma indústria literária. Mas há quem vive de livros. Sim. Há quem vive de livros. Não sei se ele vai se sentir bem em ver citado o seu nome. Ela até não vive de livros, mas teve um volume muito considerável. Estou a falar do Dr. Malanga, que é um autor da FDIURS, teve um volume considerável, e sem falar dos editores. Pois. E não estou aqui a fazer declaração de rendimento das pessoas, mas eu estou aqui a fazer uma análise das pessoas que já tiveram muito sucesso na venda de livros. Falo do Dr. Malanga, falo do Dr. João Garcia, e tiveram sim resultado, se bem que no final do dia o que se pretende é somente enriquecer a cultura jurídica. Então, para os estudantes de direito, que muitas das vezes vêm dificuldade até em adquirir um livro de 35 mil kwanzas, podem começar por isso. Promover esses conteúdos, chamar a atenção dos autores, e os autores criam algum interesse em criar parcerias com essas pessoas. Pois. Porque depois eles passam a ser uma fonte de consulta. Há vezes que eu estou num meio onde a pessoa logo me vê,
eu preciso daquele livro. Pois. E às vezes eu não tenho o livro. É porque é um livro, se calhar, de medicina, não um livro de contabilidade. Mas, pronto, tenho que dar alguma resposta, porque eu sei que eu construí uma narrativa que me remeta a isso. Pois, e daí também a importância de começar. Eu tive a oportunidade de ser a primeira pessoa a entrevistar o doutor Emanuel, não é? Junto com um colega. E onde eu passava, justamente na Universidade Católica, as pessoas me reconheciam não como a Abigail, a pessoa que entrevistou o doutor Emanuel, mas sim a Abigail, a dona do livro. Eu ficava, como assim? Sim. Eu preciso daquele livro dos advogados, quer dizer, ele nem lembra todo o título do livro, mas ele recorda-se, não é? Que já viu a Abigail falar sobre aquele livro. Então, Há essa consequência também. Eu no início trabalhava na Peixana Livraria, eu trabalhava com uma modelo que chama-se Elisandra Augusto. Muitas das pessoas pensavam que ela era a autora dos livros. pois. E olha que ela nem sequer fazia marketing do conteúdo como tal. Ela simplesmente, e até agora ela mostra-se disponível para isso, é advogada, fazia somente fotos. E ela era muito conhecida, talvez até agora algumas pessoas a reconheçam somente por isto. Porque ela limitava-se a fazer fotos com livros, a fazer sugestões literárias, e era a modelo dos livros, como era assim chamada. Então são essas questões que muitas das vezes passam a nos dar algum potencial para investir no mercado literário. E em suma é isto. De forma prática é isto. É sair daquele tabu. Mas tu só postas conteúdos muito sérios. Não. Nos livros também tem questões, cotidianas, além de cotidianas, com algum sentido de humor. Como é que o meu ex-marido, se não trabalhar, eu é que tenho que lhe sustentar? Engraçado ser processada, eu falo das senhoras, pelo marido, porque estamos na era da igualdade e ela não presta alimentação no filho que está sob minha guarda. Isso. Mas isso acontece. Sim, acontece. E é triste, mas acontece. É triste, não sei ao certo, né? Talvez em razão de gênero está a dizer isso. Mas de acordo a essa narrativa de direitos de igualdade, é o normal isso acontecer. Então, em prática é mesmo isto. É possível, sim. É possível. É só nos desligarmos dos tabus. Pois. Então, assim foi mais um episódio do nosso Café de Direito. E para tanto aqueles que estiveram aqui a tomar o café conosco, como aqueles que vão ver depois, não é? Eu vou dizer o seguinte: apenas comece. Como estudante de Direito, ou melhor, bacharel em Direito, eu não estou no vosso nível. Sim, como bacharel de Direito e como estudante de Contabilidade, eu vou lhe dizer algo. Enquanto não começares, serás um fracasso. De mais que tu tenhas uma mesada boa, não é? Do teu progenitor, ter o que é seu é extremamente importante. E criar o seu próprio império também é extremamente necessário. E não existe nenhum império que não tenha começado também de uma base, não é? Da escolha do terreno, da escolha dos materiais, não é? Necessários. Então apenas comece. Mas eu não sei onde é que eu posso pegar os livros. Ao invés de tu comprares um montão de livros que depois podem ficar em casa, busque parcerias com as editoras. Tens aqui a FDUs, que além de dar, além de ser uma editora, uma livraria, também é uma academia. Então, tu se calhar tens conhecimento suficiente. Tudo bem, Abigail, eu não posso vender livros porque não me identifico como tal. Ok, então capacita-se e torna-te um formador. Capacita-te e torna-te uma referência naquilo que tu fazes. Porque aqui o conteúdo, falamos sobre o jurídico, mas não é somente para a sociedade jurídica. Então, busque capacitar-se. Esqueça aquilo que muito tem sido fomentado pela internet, que é a febre de ser empoderado, a febre do
o importante é eu fazer o dinheiro e não estudar. Estudar para quê? Acredite, quando chegares aos 60, 70 anos e sentares, né, no quintal, vais entender o porquê de estudar, o porquê de te capacitar. Então, assim foi. Mais um café de direito, onde estaremos aqui a tomar o nosso café. Então, doutor, obrigada. Obrigado eu. E como diz a Lusapo, a gente se lê por aí. Pois, vamos aqui finalizar. Obrigada. Até já.